Sejam bem-vindos aí para nossa segunda live da semana, feriadão aqui em Piracicaba, dia do padroeiro da cidade, Santo Antônio. Tudo bom, Cacá? Não sei se vai ter bastante gente aí. Oi, Lu, tudo bom, Lulu? Bianca, seja bem-vinda. Tamara, seja bem-vinda. Temos um convidado especial, o marido, gente. E hoje é especial mesmo que o marido conseguiu chegar. Falei que eu não sabia o horário, porque ele foi passar visita, às vezes ele demora meia hora, às vezes 1 hora, às vezes fica 3, né? E o amor continua no ar. Que delícia de semana. Ontem o feed estava uma delícia, né? A gente viu o marido de todo mundo, os maridos que às vezes não aparecem aqui. Né? Foi muito gostoso. O feed estava lindo ontem, sem notícia ruim, só foto de namorado, né? Estão ouvindo essa música de fundo? Dá para ouvir bem? Dá para ouvir? Oi, Rô, cheiro para você. Maiara, seja bem-vinda. Maiara Micropigmentação, seja bem-vinda. Mundo Urso, seja bem-vinda. Ontem foi sensacional. Como foi ontem? Ontem foi sensacional. Que delícia. Querida, Dr. Language, idiomas, querido que tá com um bebezinho aí. Já fez 1 mês teu bebê? Que gostoso. E aí, meninas, estão conseguindo ouvir a música Monte Castelo? Tudo bom? Que delícia, conseguiu ver minha live. Que horas são aí? Yasmin, seja bem-vinda. Lucinha, seja bem-vinda. 1 mês hoje, parabéns, viu? Vai melhorar, vai passar, tá? O primeiro mês é o mês mais difícil da vida do bebê. Depois do primeiro mês as coisas vão se encaixando. E depois de 3 meses, então, as coisas assim... melhora demais. Cacá, dá pra ouvir a música? A Monte Castelo do Legião Urbana, que eu tô postando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Estão ouvindo agora? Deu para ouvir? Oi, Su, querida, tudo bom? Bel Coutinho, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. Ouviu, Cacá? Essa música é inteirinha baseada em 1 Coríntios 13, que é a passagem bíblica que eu estou postando aos poucos aí durante essa semana, que fala do amor, do que é realmente o amor, segundo a Bíblia. Gente, o convidado já tá pedindo a solicitação. Acredite se quiser, meu marido fala muito mais do que eu. Se você acha que isso é impossível, você vai perceber isso agora. Estão ouvindo a música? Vou chamar o convidado, mas antes de chamar o convidado, eu vou dar só uma introduçãozinha assim. Nossa, gente, que delícia, já estamos em 46 pessoas. Eu achei que não ia entrar ninguém, porque hoje é feriadão aqui e a maioria das pessoas que entra aqui ao vivo comigo é de Piracicaba. Eu falei, a pessoa vai estar em outra vibe, qualquer coisa eu deixo gravado. Que bom, que bom. Obrigada que vocês estão aqui. Quero falar do livro As 5 Linguagens do Amor. Vou postar o livro aí depois para vocês. É um livro simples, fácil, de rápida leitura. E o livro, assim, o resumo do livro realmente está aí clara, assim. Eu não estou querendo resumir o livro num post. Quem sou eu para resumir um livro no post? Mas a essência do livro está aí para vocês, que o autor diz que a maior parte, assim, uma das grandes, né, se não é a maior dificuldade, né, as 2 grandes dificuldades nos relacionamentos, no casamento, principalmente nos relacionamentos mais longos, é a comunicação e muitas vezes o que os trabalhos mostram que também é a falta de dinheiro. E talvez o que alguns autores acreditam que a dificuldade financeira também vem pela falta de comunicação. Porque muitas vezes, quando a comunicação é ruim, muitas vezes o casal não consegue nem conversar sobre dinheiro. E aí que muitas vezes é que mora o problema. Estou desligando o áudio aqui. E então a comunicação é uma das coisas mais fundamentais para a gente ajustar num relacionamento. Então o livro é muito simples e o que eu sempre falo em relação a livros, né, principalmente a livros muito conhecidos, como é o caso desse, não compre o livro. Antes de você comprar o livro, tem muito resumo no YouTube. Desse assim, se você escrever As 5 Linguagens do Amor no YouTube, gente, é infinito.
uma quantidade muito grande de pessoas que são especialistas em resumir livros. Não estou falando de podcast, de audiobook, não, que aí é quase 2 horas, aí eu acho que vale mais a pena mesmo, porque aí você usa duas conexões, você lê, né? Você pode ler e você vê, né? Você às vezes tem imagens em alguns livros. Então, audiobook, assim, eu gosto muito de podcast, agora audiobook eu já tenho mais dificuldade, porque minha cabeça vai para 100 lugares, não consigo me concentrar. Eu preciso de livro. Então, agora esses livros, né, o resumo desse livro de 8 minutos, 12 minutos, 15 minutos, são muito legais. Tem alguns até com ilustrações. Então, antes de você comprar um livro, principalmente quem não trabalha na área, se você não vai trabalhar, né, na área de desenvolvimento, mano, pega esses livros mais famosos, antes de comprar o livro, vai lá e vê o resumo do livro, vê se realmente vale a pena você se aprofundar. No caso desse livro, né, ele é muito bom, ele faz muita diferença, ele abre muito a tua mente, mas particularmente eu não acredito que seja, a não ser que você vá trabalhar com um grupo, como a Antônia colocou nos comentários, a não ser que você vá trabalhar com um grupo, isso, a não ser que você vá realmente usar para um desenvolvimento de outras pessoas, eu acho que facilmente é um livro bastante simples, né? A aplicação é difícil, mas o conceito é muito simples, tanto é que o conceito inteiro está no post de hoje, e dá para você sim ir no YouTube e resumir. Então, ele coloca as 5 linguagens ali e a grande chave é você descobrir qual é a sua linguagem. Eu vou... Oi? Tá. Humberto já pediu mais um minuto para entrar, porque ligaram para ele. Ele vai ficar vai ficar no quarto da minha filha. E para entrar, pra gente não ficar dividindo a tela aqui, pra gente ficar os dois aqui. Mas o hospital já chamou ele tá falando no hospital, ele já entra aqui. Então, qual que é a essência do livro? A essência do livro é falar que a linguagem é uma das coisas mais importantes de um casamento, de um relacionamento a dois. Porque quando um fala uma língua e o outro entende outra, a confusão é grande. Quem mora fora aí deve saber muito melhor falar isso do que eu, né? Porque a pessoa precisa se fazer entender. E quando você não se faz entender, pensa exatamente assim quando você está no começo do post, quando você está em outro país, né? E eu já fui para país, por exemplo, a gente foi em Dubai. E algumas pessoas ali, às vezes, não entendiam o que a gente pedia. Então, você tem que fazer sinais, você tem que fazer uma série de coisas, né? Que África, por exemplo, na África do Sul, muitas pessoas não entendem quando você pede em inglês. Então, quando a gente já foi faz acho que uns 8 anos já. Mas na África do Sul a gente teve algumas dificuldades porque a gente falava e eles entendiam outra coisa. Então você tem que mostrar, ou seja, você perde a liberdade. Então, às vezes, a gente pedia uma coisa para comer, o garçom entendia outra. Então, a gente tinha que mostrar na foto ali, porque se ele não entendesse bem o inglês, ele não conseguia, nos lugares mais típicos, ele não conseguia entender o que você queria, você tinha que mostrar, e aí você fica sem liberdade, né? Aí quando você está em outro país, você volta para a tua casa e aquilo acabou. O problema é quando a falta de liberdade, o problema é quando a dificuldade de comunicação é todo dia dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Então, o que esse autor fala é que existem, assim, teoricamente e no mundo, 5 formas de você receber amor através da comunicação, que é palavras de afirmação. O que é palavra de afirmação? A pessoa que tem necessidade, que gosta. Gente, e não tem nenhuma que seja melhor que a outra. Sempre tive dificuldade com testes, já falei isso várias vezes aqui, dificuldade com teste e com coisas que te categorizam, coisas que te rotulam. Eu não gosto muito de coisas que rotulam a gente, porque a gente acaba ficando, a nossa mente é muito sensível, a gente é uma esponja, então a gente acaba sendo influenciado por aquele nome, por aquele rótulo, aquela etiqueta que deram pra gente. Né? Então, não existe nenhuma linguagem que seja melhor que a outra, existe a sua linguagem. E às vezes a gente aprende, às vezes a linguagem que a gente tem, a gente aprendeu em casa, ou é uma característica nossa. A primeira é a palavra de afirmação. O que é a palavra de afirmação? Uma pessoa que tem necessidade, que gosta de ser motivada, que gosta de ser incentivada, que gosta de reconhecimento. Todo mundo quer reconhecimento, mas quem tem essa necessidade de palavras de afirmação deseja que isso venha do outro. Nós estamos falando só de relacionamento a dois.
tá? Porque para falar de trabalho, esse autor tem outro livro, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Então, estamos falando só de relacionamento a dois. Então, muitas vezes essa pessoa, o marido chega com presentes, tem tempo, viaja, mas não fala às vezes as coisas que a mulher quer ouvir. Ou muitas vezes a mulher faz tudo pelo marido, mas não afirma o amor. E não é só falar eu te amo. É incentivar no trabalho, é encorajar, é valorizar o que ele faz, é valorizar a maneira como ele se comporta. Sabe como a gente faz muitas vezes? A gente faz isso naturalmente com os filhos, até muitas vezes no exagero. Esse autor, o que ele fala é que algumas pessoas precisam dessas palavras de incentivo, de afirmação. Isso é uma forma de receber amor. A segunda é a qualidade de tempo. Muitas vezes a pessoa pode ter pode ter tudo, mas se ela não tem a pessoa ali do lado, ela não fica satisfeita. Se você entender a linguagem do amor do outro, né, provavelmente seu marido vai parar de falar aquela frase que alguns falam, né? O marido da vizinha aí fala, né? Você não está satisfeita com nada. O homem fala, você não está satisfeito com nada, parece que tudo que eu faço não está bom. Né? E às vezes esse tudo que eu faço não tá bom e o outro não tá satisfeito com nada é porque a gente não usou a linguagem adequada. Porque essa pessoa quer palavra de afirmação e você tá dando tempo de qualidade, você tá falando, um tá falando em inglês e o outro tá falando em alemão. Se os dois não souberem bem a língua, vocês não vão conversar. A outra é receber presentes. Essa é fácil, né? Então, assim, por exemplo, eu não é essa a minha linguagem do amor. Então, pode vir com um carro pra mim, que a minha linguagem do amor é qualidade de tempo. Se eu não tiver tempo com ele, o carro pra mim não quer dizer absolutamente nada. Né? Então, assim, e existem mulheres, existem homens que gostam de ser presente. O meu marido é um homem, não é a linguagem dele, mas ele gosta de ganhar presente. Coitada de mim se não der um presente numa data importante. Nossa, cuidado. Ou qualquer outra data. Às vezes eu dou umas coisinhas assim, algum presente fora de data. Coitada de mim se eu não fizer, tipo, uma festa no dia do aniversário. Festa assim, nós aqui, não fizer um boom no dia do aniversário dele e não der presente. E já eu não faço a menor questão realmente de presente. Desde que ele esteja comigo, ele esteja presente, ele me dê atenção. A outra forma de servir, fazer tudo para o outro, ajudar o outro, apoiar, trabalhar junto. Não é trabalhar junto, trabalhar no mesmo negócio, mas estar sempre fazendo coisas para servir mesmo, coisas para ajudar. Toque físico, esse é muito, muito comum, né? Claro que existem muitas mulheres que têm isso, mas é muito comum o homem só se sentir amado se ele tem uma quantidade X na cabeça dele de relações sexuais, se ele é tocado, se ele é abraçado, né? E isso tem uma pesquisa que mostra, que perguntaram para as mulheres o que elas mais queriam. A primeira é qualidade é tempo, elas queriam ter mais tempo para elas. E sexo, ter mais tempo para sexo ficou em 5º, 6º lugar. Ou seja, a mulher, para a mulher, principalmente para uma mulher que está casada com um filho pequeno, ela não... Filho pequeno, então, gente, assim, não tem nada que diminua mais a libido do que 2, 3 crianças correndo em volta de você. Porque você fica tão exausta que a hora que você deita, tudo que você quer é dormir. Você não quer saber de mais nada. Já o homem é o oposto disso. Ele pode correr o dia inteiro, ele pode trabalhar o dia inteiro, ele toma um banho, ele está completamente novo, ele está completamente renovado. E ele não entende que você está cansado. Né? Então, isso é do qualquer homem, isso não precisa ser a linguagem dele. Então, é importante que você entenda que a necessidade do outro, porque casamento, relacionamento, é isso, não é sobre você. Porque se é para você fazer do seu jeito, da sua forma, quando você quer, do jeito que você quer e a hora que você quer, isso é para ficar sozinha, né? Não dá nem para viver bem no mundo, mas é impossível um casamento onde a minha vontade ou a vontade dele prevaleça. Um casamento assim não se sustenta, ou se sustentar, não é um casamento, é aquela coisa de vai levando. Ele já voltou, vou chamar ele aqui, falamos rapidinho aqui das 5 linguagens do amor. E eu não quero realmente se prolongar, né? E aí vocês têm as perguntas que fazem aí. Se você fizer essa pergunta do post, você vai rapidinho achar a tua linguagem. E eu não quero dar tanta ênfase no livro, porque o livro realmente é muito bom, mas ele não é a solução quando a gente está falando de relacionamentos de longo prazo.
né? A gente não pode ser simplista a ponto de acreditar que um livro isso abre um caminho grande, isso abre a nossa mente, é muito legal, mas é simples demais acreditar que só uma variável como essa, que só você atender isso, claro que isso ajuda muito, mas esse é só um dos pontos do relacionamento. E vou chamar especialista em coração para vocês aqui. Vamos ver se ele solicitou. Não está entrando aqui. Aqui, gente, um coração, que eu conheço. Ele fala das coisas do coração, ele escreve as coisas do coração, ele acessa o coração o dia inteiro, ele é intervencionista. Aí, meu marido, que tá do meu lado. E aí, querido? Nossa, tá meio embaçado. Vai um pouquinho mais para trás. Vai mais para trás. Isso, Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Né? Melhorou. Né? Seja bem-vindo, marido. Tudo bem? Ah, Pessoal, olha a Mike. Desculpa, viu? Não tem pronto para entrar, me aduziram, chamaram. Viu? Você estava ouvindo o que eu falei até agora? Você ouviu agora eu falar? Eu só peguei aqui a última linha, a última frase que você disse. Eu acho que eu vou sentar na janela, pode? Para começar? Pode. Já chega sentando na janela, é isso ou não? Bia, Tudo vai bem? ajudar o papai que está muito embaçado a imagem dele. Vou ver o que está acontecendo, a imagem está meio... Tá ruim? A imagem Será que tá a ruim, tá um conexão- pouquinho embaçado. Não, a conexão do E a quarto tua aí é pra mim boa. a tua para mim tá muito embaçada. Tá, eu acho que é Será que não é sujeira na câmera, na frente? Não, eu limpei. Você correu já. com o celular? Você limpou? Já, Bom, então já. vamos assim. Bom, dá para ir. Não, dá porque Pessoal, o áudio tá perfeito. O áudio tá perfeito. Tá Só bom, fica o um áudio pouquinho tá mais bom. longe. Tá, só fica um pouquinho mais longe Isso. da tela. Isso. Tá. Pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou o marido, né? Você já me apresentou hoje, né? A Má matou a charada, a internet se dividiu pros dois, é isso, ó. Então a Marina tá falando de você ir pro hospital lá. Tô brincando. Gente, as duas eu quase imagens fui estão já, embaçadas, viu? As duas imagens estão embaçadas, mas vocês estão ouvindo bem. Humberto, você quer entrar no teu 4G? Eu acho que vamos É isso que tentar. eu vou fazer, então. Só um minuto. Tá, Vamos então mudar aqui, sai, tá? isso, pode sair. Sai e entra no teu 4G para ver se fica melhor. Eriquinha tá aí, Elaine, minha amiga, tá aí. Vamos ver se ele entrando no 4G, a gente consegue fazer com que vocês vejam melhor. Se a gente não conseguir, o mais importante, advogando para a família. Nossa, gente, que 4G é esse? Eu Tô te perdi a vendo. conexão e o áudio agora. Não, tô te ouvindo. Tô te ouvindo super bem. Peraí, agora travou. Gente, se o áudio tá perfeito, a imagem Só um não minutinho. importa tanto, tá? Tem teste online, sim, gente. A minha cliente está falando aqui, ó, uma coisa importante. Tem teste online para você saber qual é a sua linguagem do amor. Eu acho que só com essas perguntas você consegue. E assim, é tão legal essa linguagem do amor que no curso do Augusto Cury online, né? Aquele gestão das emoções, o bônus do curso é você fazer o teste. Ou seja, esse teste, na verdade, o teste, ou essas linguagens, né? Não. Elas são validadas pelo Augusto Cury, né? O maior psiquiatra aí de mente. Melhorou, tá ótimo. Para mim tá me ótimo, ouvindo? melhorou muito. Tá, eu tô te ouvindo. Ouvindo? Gente, tá tudo ok bem? aí? Dá um sinal. pra Laine, fale pra mim aí. Não, Eu tá, já pra vi- mim tá ótimo. Renata, eu já ouvi aqui uma mensagem que é o teste já online de como é o relacionamento. É isso mesmo. Isso, acabei Eu de acho falar que isso. A gente já, eu não ouvi você falando, eu acho que relacionamento é Peraí só um pouquinho, Humberto, peraí. Existe esse teste para você fazer do livro online para você descobrir a linguagem. Entendeu? Você não tá ouvindo? Ah, Não. eu vou ter que sair aqui novamente. Tá. Gente, meu marido é desse jeito. O celular toca dele quando ele tá de retaguarda, o celular sai e volta, então. O celular dele toca dessa forma. Então, daqui a pouco ele volta. Sai aí, Humberto, daqui a pouco você volta.
Então, o que a gente está falando? Que a linguagem do amor é algo bastante importante, mas a gente não pode. Dá para a gente simplificar falando que a linguagem, né? Que tudo se resume nisso. Vou postar uma foto com os outros livros aqui, alguns livros que eu li aqui. É diferente de outras áreas, é tão engraçado. Humberto Paz saiu, tá lá no telefone para o hospital. É tão engraçado, porque para a gente fazer nosso trabalho, a gente estuda bastante, a gente faz faculdade, a gente faz pós-graduação, alguns chegam a fazer várias pós, fazer mestrado, fazer MBA. E quando a gente casa, na verdade, assim, você faz um cursinho de noivos, normalmente, quem faz um cursinho de noivo de um final de semana, né? Para falar assim, pouquíssima coisa, aquele curso muito, né? O meu curso foi muito legal, né? Mas assim, foi um sábado à tarde, um domingo de, foi muito pouco, foi muito legal, mas foi muito pouco, e você já entra no casamento e você não se prepara absolutamente nada. Fora a Marina, que está aí comigo há um tempão e que está o tempo inteiro procurando coisas aí de casamento e ainda vai casar, a maioria das pessoas, né, nas que eu me incluo, né, elas não se preparam para o casamento. Ninguém se prepara para o casamento. Quando a gente fica grávida, a gente lê um monte de coisa sobre bebê. Existem cursos, né? Aqui mesmo, os planos de saúde, eles dão os cursos para mães. Agora, para o casamento, você vai com conhecimento do casamento da sua família, com o formato dos casamentos que você viu, com um formato bom ou ruim que estão dentro da sua mente e que você nem se dá conta. Porque tudo que você viu, ouviu, sentiu, percebeu, tá aí dentro de você. Tá na sua competência, o que a gente chama de competência inconsciente. Você nem sabe que sabe, mas tá aí. Sabe aquelas coisas que estão na sua gaveta, aquele monte de coisa que tá na gaveta, que tá no armário da sua casa, mas muitas vezes você não sabe nem onde tá? Então, tudo que a gente viveu na vida, tudo que a gente viu na nossa vida, incluindo as coisas que a gente não lembra, tá tudo aqui, tá tudo guardado aqui no nosso corpo, tá tudo guardado na nossa mente. E diferente de qualquer outra coisa que a gente queira muito resultado, a gente vai para o casamento completamente despreparado. Então, para qualquer outra coisa tem preparação. Já para o casamento, não. E, gente, pensa comigo. Casamento é igual academia. Tem tudo para dar errado. Porque são duas pessoas, é só Deus que pode fazer ele dar certo. Porque são duas pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, de conhecimento diferente, de tudo diferente, que se unem de repente e acreditam que o sentimento, que o amor vai sustentar aquilo. Só que não. É muito mais do que o amor. Porque mais importante do que o amor é o compromisso que você firmou. Porque muitas vezes, como a Beatriz Cassati disse muito bem, os nossos sentimentos ficam confusos. E muitas vezes quando a gente aconselha casais, principalmente casais que estão pensando em se separar, uma das coisas que a gente ouve é: o amor acabou. Né? E o amor, ele não começa rápido, o amor é uma construção, e ele não termina rápido também. Então são pequenas coisas do dia a dia que vão minando as emoções, que vão minando os sentimentos e que vão acabando com aquele sentimento, com aquele amor que a gente tinha no começo, né? Se você procurar no dicionário, amor é um sentimento. Eu coloquei ele como verbo porque eu realmente acredito que você tem que ter... gente, casamento é uma das coisas que mais dá trabalho na vida. Poucas coisas na vida dão tanto trabalho como o casamento. Se você realmente quer ter um casamento feliz, quer ter um relacionamento feliz, quer ter um relacionamento onde os dois, né, sejam felizes, onde os dois estejam bem, onde os dois estejam construindo, onde os dois estejam evoluindo, onde os dois estejam crescendo, né, na vida, como pessoa, como indivíduo, como profissional, e cada um criando o seu espaço e tendo também um espaço único dos dois, isso dá muito trabalho. Então, vou mostrar para vocês os livros que eu li assim nos últimos 2 anos. Até não leio, né? Não é o meu objeto de trabalho. Não leio sobre casamento, não leio. Vocês se pedem muito nos directs, fale mais sobre relacionamento, mas eu não me sinto competente para falar no relacionamento. Estou falando hoje baseado no livro, né? Não me sinto competente para falar de relacionamento. Posso ter
40 anos de casada, posso dar alguma sugestão, mas o meu IG aqui, o motivo que me traz aqui no Instagram é um conhecimento técnico da área que eu tenho mais competência, que não é o casamento. No casamento eu sou aprendiz assim como vocês. Né? Mas o que eu faço muito, eu leio, eu estudo bastante e vou bem a fundo das coisas que eu quero melhorar. Por isso, nos últimos 2 anos, eu li esses livros que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem uma profundidade um pouco maior das dificuldades, da rotina, do dia a dia de um casamento que não estão só na esfera da comunicação. Gary Chapman, o autor desse livro, foi muito feliz, porque ele escolheu uma coisa. O Gary Chapman tem essa coisa da única coisa, ele fala muito bem de comunicação, ele fala muito bem de linguagem, né? E assim, esse é o viés dele. Mas tudo, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que tudo que é bom, tudo que você quiser resultado na sua vida, você vai ter trabalho. Isso não quer dizer esforço, mas quer dizer trabalho. A gente muitas vezes liga trabalho a esforço e nem é. As coisas não precisam ser assim. Mas você vai precisar investir tempo para ter mais conhecimento, para olhar mais para o outro, para prestar mais atenção, para ler sim, para se instruir, para fazer cursos. Tem muitos cursos de casais e principalmente uma das coisas que eu vejo mais quando eu faço cursos de casais, é muito importante no casal que eles tenham atividades junto. Então, a nossa atividade, por exemplo, junto, fora do que a gente conversa, fora os nossos momentos que a gente sai, a gente corre junto no sábado. E muitas vezes depois da corrida, a gente para, a gente senta, a gente conversa, a gente vai conversando, a gente vai afinando as coisas. A gente tem vários... Hoje a gente tem muito mais espaço, que as meninas estão tão grandes, né? Não ficam o tempo inteiro com a gente. Então, a gente tem muito espaço de conversa. E é preciso... né? Principalmente na rotina do dia a dia, quem tem criança pequena, a gente tem que colocar o casamento como prioridade. Né? E o que eu tenho visto na prática é que os filhos estão ocupando, né, um espaço grande demais, porque a mulher ela foi para o mercado de trabalho, ela está no mercado de trabalho, ela está trabalhando e está crescendo cada vez mais, só que enquanto mais ela cresce, né, mais ela sente muitas vezes culpa de não ficar com o filho. Então, o espaço que ela tem livre, um pouquinho ela cuida dela, bem pouquinho ela cuida dela, e o restante ela cuida do filho. E o marido vai ficando. Então, se a gente fosse colocar o que eu aprendi, vou contar o que eu aprendi na minha casa, né? A prioridade na vida de uma mulher que quer realmente, que tem um relacionamento, a prioridade na vida de uma mulher, depois de Deus, é o marido, mesmo que ela tenha 5 filhos. E quando minha avó me ensinou isso, eu ouvi, porque eu estava para casar, né? Ela falou assim, olha, você vai casar, tá? O Humberto tem que ser a prioridade da sua vida. Eu falei, tá bom, né? E não gostei muito, assim, porque eu sempre fui muito independente, muito né? Mas tá bom, mas eu tenho... E assim, aí quando eu casei, eu falei, nossa, realmente, ele tem que ser minha prioridade. Aquilo fez, tá bom. A hora que a Beatriz nasceu, eu falei, nossa, meu Deus do céu, tá completamente equivocada. Como assim, né? Filho é prioridade, né? E ela continuou falando. Minha avó morreu, a Júlia já tinha 6. A Júlia tinha 6 meses, mas eu já tinha as 2 meninas. E ela morreu falando: o seu marido tem que ser a prioridade da sua vida. O seu marido tem que ser a prioridade da sua vida. Depois de Deus, é primeiro Deus, depois é o seu marido. E cada vez, né, isso faz mais sentido porque a gente começa a vida 2 e, se Deus permitir, vai terminar a vida 2. E hoje, meninas, eu falo assim, com uma filha morando fora, com a outra que tem 500 atividades e cada hora que está na casa de uma outra pessoa, e que assim, cada vez quer ficar mais fora, quer dar graças a Deus, isso é natural, isso é normal, ela é saudável, né? Cada vez ela quer ter mais as relações dela para, né, criar a vida dela. E eu fico pensando se eu não tivesse construído uma vida boa com meu marido, que seria de nós. Porque hoje, a maior parte do nosso tempo, a gente fica só os dois. Só que o que eu percebo? O relacionamento que a gente vive agora foi construído lá atrás. E existe um autor, existe um livrinho, ele é muito simples, gente, eu preciso achar aqui, que diz uma coisa incrível. O divórcio começa no namoro. Aquele livro é fininho, simplesinho, mas assim, só o nome já valeu, né, gente? Porque ele fala que a gente acaba negligenciando algumas coisas no namoro, né, que são importantes e que vão fazer diferença lá na frente.
Então, o que eu vejo é que quanto mais a gente constrói o relacionamento, a gente precisa querer fazer o relacionamento dar certo. É intencional. Assim como você não vai criar uma estratégia como você cria para o seu trabalho. Mas da mesma maneira que você quer alto resultado, alta performance no seu trabalho, a alta performance no relacionamento exige tempo, dedicação, exige você estudar, exige você conhecer o outro, exige você fazer coisas juntos, exige você fazer coisas juntas que você não está com vontade, exige você sair muitas vezes quando você quer ficar em casa, exige você colocar o filho como prioridade em relação, colocar o marido em relação à prioridade que não é em relação ao filho. Então, assim, quando você tem isso claro, eu sei que não é um conceito fácil, né? Nada que minha avó me ensinou é fácil, nada. E essa é uma das coisas mais difíceis. Colocar o marido como prioridade e respeitar o marido acima de qualquer outra autoridade na nossa vida é uma das coisas mais difíceis que eu já vivi e até hoje. Meninas, perguntas até aqui. Que mais? Perguntas até aqui. Ele tá lá no telefone ainda, tá, gente? Aprendi com você que marido é prioridade, porque minha mãe nunca fez isso. Má, você tem tudo para ter um casamento maravilhoso, porque a gente está conversando muito sobre isso sem você nem ter casado ainda, né? Então, assim, você está aí em vésperas do seu casamento, que o seu marido realmente seja a sua prioridade. Meu pastor dizia, amor é uma escolha. Na Bíblia, Jesus diz, ame os seus inimigos, não goste deles, porque gostar é um sentimento, mas amor é uma escolha, exatamente. Dê exemplo de como colocar o marido como prioridade. Mas, assim, não tem muitos exemplos, mas, assim, na sua rotina. Você tem que mostrar que ele é importante, que você não tá, por exemplo, quando meu marido chega. Então, eu vou falar, assim, que às vezes eu não gosto de falar assim, só ficar falando de mim, né? Mas ele chega. É muito raro eu não estar em casa. E o que eu ensinei para as meninas, que isso também aprendi com a minha avó, né? A hora que o pai chega, a hora que o marido chega, para tudo. Eu tenho um treinamento que eu estou dando agora, né? Que começa às 6 e vai até às 8 da noite. Né? Não sei se vai dar para repetir esse horário. Por quê? Porque atrapalha muito a vida da família. Né? Só que é um treinamento que eu estou amando. Eu gosto demais de fazer essa mentoria em grupo. E é um horário que ficou muito melhor para as meninas do que o outro. O último que acabou foi das 3 às 5. Então eu procuro fazer coisas que não tenham impacto na nossa família e que não tirem tempo dele. Por quê? Porque eu fico com a Júlia a tarde inteira, ela fica do meu lado, ela tá aqui, ou eu tô pegando ela numa atividade, sempre fiquei com a Bia a maior parte do tempo também, né? Porque eu sempre tive um trabalho que eu conseguia conciliar. Já com ele, é sempre só o final do dia, porque ele não vem almoçar em casa, e de manhã a gente se vê pouquíssimo. Ele leva café na cama, ele faz o devocional dele lá embaixo, eu faço aqui em cima. E ele, a hora que a cafeteira deixa o café pronto, ele sobe e me dá uma xícara de café, que é a hora que eu começo, às 5h10, que é a hora que eu começo meu devocional. Ele já fez o devocional, ele já tá lá 40 minutos lá embaixo fazendo o devocional. Acho que ele traz o café para perigo de eu descer, só para não descer, para não atrapalhar ele também. Acho que é uma estratégia, mas só sei que funciona muito. Então, ele cuida de mim, Má, e eu cuido dele. Então, a hora que ele chega em casa, para tudo. Vocês podem ver que eu posto algumas coisas à noite, tudo que eu posto à noite é só foto, né? Dificilmente vocês me veem fazendo stories à noite. Por quê? Para eu não dividir o meu tempo, o pouco tempo que eu tenho com ele, porque a gente vai ficar até meia-noite, né? Ele chega às 6 e pouco, 7 horas aí, e a gente vai ficar aqui até 9h30, a gente dorme cedo. Aqui 10h30, 11 horas aqui é madrugada, porque a gente acorda às 5, ele acorda às 4h30. Então, 11 horas da noite aqui é madrugada. Então, normalmente a gente dorme às 10, 10 e pouco. Então, a gente tem só esse período. O que é colocar prioridade? Ele é minha prioridade, fico com ele, né? E não dou tanta atenção. Às vezes, quando a criança é pequena, é mais difícil, porque tem que fazer lição de casa, tem uma série de coisas, mas mesmo assim, né? Eu só ia fazer outras coisas depois que eu percebia que as necessidades dele, principalmente no falar,
estavam atendidas. A gente fica, por exemplo, às vezes eu vou lavar uma louça, às vezes eu fico alguma coisa, ele fica do meu lado, a gente fica conversando. Essa conversa do dia a dia, meninas, é muito importante. Quem tem filho pequeno, como que a gente fazia? A gente marcava um dia da semana, que eu tinha muita vontade, quase toda semana eu queria desmarcar porque eu estava cansada, mas a gente saía, a gente ia comer uma pizza, a gente ia tomar um sorvete, a gente ia tomar um café. Tinha dias, a gente não tem ninguém da família aqui. Ninguém. Nada. A gente não tinha quem dividir. Então, eu tinha uma babá, que era muito boa, mas que não ficava o tempo todo. Então, às vezes, a gente ficava 1 hora, 2 horas fora, mas a gente tinha um tempo só pra gente. E o que é importante? Que nesse tempo, às vezes, só pra você, uma vez ou outra, a gente acaba falando do filho. Mas que você ouça, né? Que você ouça quais são os problemas que ele tem no trabalho, porque se você não ouvir, alguém vai ouvir. Né? Quais são os problemas que ele tem? O que ele está passando? O que ele está sentindo? Homem não é como mulher que, sabe, você encosta, fala assim, que a gente é igual guarda-roupa velho, você encosta, cai tudo, a gente vai falando tudo. Não, o homem precisa de tempo, ele precisa de espaço, ele não chega e vai falando. Você precisa dar espaço, você precisa ter tempo, você precisa estar disposta a ouvir sem julgar e sem ficar falando o que é para ele fazer. Você precisa ficar ouvindo ele, né? E tem um livro que é muito legal, vou mostrar para vocês depois, que fala exatamente isso, que é para ela falar, para ele ouvir. Né? Esse livro, esse é profundo, esse é um livro assim que quem quer melhorar assim, nos relacionamentos, esse vale a compra, porque ele não tem resumo, porque é um livro bastante denso, é profundo, não é um livro para você dar essa lida aí, rapidinho, é um livro profundo, mas é muito importante para o homem ser ouvido. Só que não adianta você fazer isso uma vez no mês. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sai para tomar um café, sai para dar volta dentro do carro. Né? Mas tem espaço. Quem trabalha com o marido tem que ter espaço fora do trabalho para conversar da vida de vocês. Uma coisa que ajuda muito, muito, muito o nosso relacionamento, a gente faz dois planejamentos. Se vocês quiserem aí anotar, é uma coisa que a gente faz, que assim, a gente faz isso acho que mais de uns 12 anos já, isso ajuda muito. A gente sempre teve muitos sonhos e muitos planos. E por conta da minha formação, é tudo no papel, né? A gente conversa 15 coisas, mas depois a gente vai anotando. Às vezes a gente está em restaurante, tem vezes que a gente vai em restaurante, eu volto com 5 guardanapos escritos, né? E depois eu vou passar esse guardanapo ali, às vezes nem passo o guardanapo limpo, deixa ele na gaveta aqui para lembrar desse momento. Mas a gente sempre, em 2 momentos na vida, em janeiro, e agora a gente vai fazer em julho. Em julho eu vou fazer uma aula ao vivo, ensinando como fazer isso com detalhe, tecnicamente, mas para simplificar. A gente coloca os nossos sonhos no papel. A gente coloca o que a gente planeja só para aquele semestre. Então, quando a gente casou, não. Quando a gente casou, assim, meu sonho, eu quero construir uma casa. Os 2 queriam ter reconhecimento profissional, construir uma casa, ter filho. Meu sonho era ter, meu maior sonho, mais do que ter uma casa, eu queria ter um apartamento na praia. Eu sonhava com isso antes de construir a casa. E principalmente, o que eu vou falar para vocês hoje, que eu queria mais assim deixar, que ele ia falar também, mas pelo celular estou percebendo que ele não vai falar. Mas que eu queria falar para vocês têm que ter uma missão junto como casal. Não existe absolutamente nada que una mais um casal do que uma missão. E agora eu vou contar para vocês a minha história. Depois que a gente colocou isso no papel, bom, então assim, só para fechar essa história, a gente faz isso 2 vezes no ano. A gente faz em janeiro, agora a gente só faz a cada 6 meses. Então agora a gente senta agora e fala assim, bom, o que a gente vai fazer nos próximos 6 meses? O que é importante para você? O que é importante para mim? Por exemplo, o ano passado ele fez um curso que durou 1 ano, um final de semana, né, no mês. Então, só que, gente, para nós aqui, vocês estão vendo a vida dele. Um final de semana no mês é uma vida. É muito, porque ele tem 2 livros. E aí ele ficou 1 ano com 1 livro só. Só que a gente tinha entendido em janeiro que era o ano dele se desenvolver em outras áreas que não só da medicina. Porque ele fala que ele quer ser um médico de almas. Ele quer ser um médico de almas. E para ser um médico de almas, e tecnicamente ele faz muito curso, ele vai muito congresso. E tecnicamente, claro que ele ainda tem que melhorar, mas ele tem muita mão, ele tem muita habilidade. Gente, não é porque é meu marido, mas ele é excepcional, né? Ele é muito bom. Então, assim, que ele tinha que se desenvolver outra. Então, eu tive que paralisar. Então, assim, eu fiz vários cursos no ano passado, mas nenhum fora de casa. Né? Por quê? Porque ele já estava fora.
Então, foi o momento de eu ficar com as meninas e fiz o meu, há alguns anos atrás, eu fiz o meu MBA presencial, uma vez por mês, de sexta a domingo, em São Paulo, fiz lá na FAAP, e ele aguentou a barra aqui com as meninas. Era uma vez por mês, de sexta a domingo, um curso super pesado, maravilhoso, de gestão de negócio, super pesado, valeu muito a pena, mas eu fiz o curso de 1 ano e quase 2 anos, durou o meu MBA na FAAP, e ele bancou e estava tudo bem. Então, é muito importante. Não, agora vai você. Agora eu vou. Não, vão os dois juntos, gente. Quem ficou com a casa, quem ficou com a família, né? A competição, a gente tem que até tomar cuidado para não competir um com o outro, né? Eu vejo às vezes casais mais jovens. Ah, me ajuda aqui, porque eu tô muito cansada. Não, eu também tô cansada, faz você. Né? E essa comunicação, esses ruídos do dia a dia que vão minando o casamento. Então, a gente para 2 vezes no ano e coloca isso no papel. Vou contar aqui rapidinho aqui para vocês a minha história. Quando você tem muitos sonhos, a vida fica bem mais simples, né, no casal. Porque enquanto você está querendo construir a casa, você se distrai. Você está querendo construir a casa, você só trabalha. Aí vem filho pequeno. Gente, quando vem filho pequeno, parece assim que o resto do mundo, você é subtraído do mundo e tudo fica menor. Aí os filhos vão crescendo e você começa a ter outros sonhos. Agora, quando você consegue realizar todos os seus sonhos, aí é que são elas. Porque depois que eu realizei, assim, a gente realizou os sonhos que a gente tinha no papel, né? A gente foi num curso de casais, tudo que é curso de casal que a gente pode fazer, a gente faz. Até porque é um momento gostoso, ficar junto, com um conhecimento leve, né? Uma coisa técnica, é gostoso demais. E o pastor perguntou qual que era nosso sonho como casal. E a gente tinha há poucos meses comprado um apartamento na praia. Aí ele deu um papelzinho, lembro como se fosse hoje, deu um papelzinho assim pra mim, aí eu dei pra ele e falei assim, escreve você. Ele falou, escreve você, escreve você, escreve você, escreve você. A gente não tinha sonho mais. Porque as meninas, pela graça de Deus, a gente já tinha tido as meninas, não queria mais filha, a gente tava super bem, a gente tinha construído a nossa casa, ele tinha reconhecimento profissional, eu também tinha um monte de sonho profissional, ainda tenho. Gente, tem que para realizar meus sonhos profissionais que eu tenho que viver uns 120. Mas a gente não conseguiu responder. Gente, uma pergunta acabou com a gente. Porque se fosse um tempo atrás, eu colocaria ter um apartamento na praia, que era o maior sonho da minha vida. Depois, falei, gente, só que a gente tinha assim, 37 anos, 36, eu tinha acho que 30, foi pouco, isso, uns 36 anos. Eu falei, gente, e agora? Como nós vamos viver sem sonho? E aí eu entendi a importância, quem fala bem disso é o Stephen Covey, o livro dele sabe, tem os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, tem 7 hábitos de famílias altamente eficazes. É um livro que é muito legal, super denso, e é outro que vale a conta, super denso, mas que ele fala da importância da família ter uma missão. Mas como que... E quando eu li esse livro, assim, fez sentido, mas não me pegou tanto. Eu cheguei desse curso e fui pegar esse livro. Falei, gente, como que eu vou dar uma missão para minhas filhas? Como que as minhas filhas vão ter uma missão se eu não tenho uma missão com meu marido? Se eu não tenho um sonho junto com ele? Gente, peraí, que tem 2 solicitações. Gente, a solicitação ao vivo realmente é só para convidado. Então, às vezes tem várias pessoas que solicitam para entrar ao vivo, mas como fazer o marido pensar igual a gente? Nossa, opa! O marido nunca vai pensar igual a gente. Nunca, nunca. Por quê? Porque ele é outra pessoa. Filho não pensa igual a gente. Não existe nem 2 pessoas no mundo que pensam como a gente. Né? E até a sua amiga, que pensa tudo igual como você, se morasse na mesma casa com você, se tivesse na tua vida como todos os dias também, ela não ia pensar como você. É porque vocês não têm um relacionamento o tempo inteiro dentro de casa, né? Então, não tem como isso acontecer. Que mais, gente? Demonstrar que ele é importante e indispensável, dando satisfação, preferindo sua companhia do que das amigas, do que da limpeza da casa. Nossa, falou tudo, Dé. Porque às vezes até a limpeza da casa fica mais importante que o marido. Meu marido não conseguia me falar uns meses, não sentia amado, não priorizava o meu esposo. Acho que quando priorizamos, eles nos priorizam também. Outro ponto importante que minha avó falava, olha gente, minha avó vou falar, viu? Ela falava assim, você tem que fazer tudo, você tem que viver para ele.
Aí eu pensava assim, gente, como assim vou viver para ele? E ela falava assim, se você vive para o outro e não se importa se ele está vivendo para você, de um jeito ou de outro, quando você menos esperar, ele está vivendo para você. Então, viva de maneira para agradar o outro, que ele vai viver também para agradar você. Só que não faça isso, porque o mais importante do que fazer é a motivação do que você faz. Não faça isso esperando que ele faça. Faça isso porque você quer fazer, né? Humberto, dá licença, gente. Humberto, vem aqui, é mais fácil. Você senta aqui do lado. Gente, vamos simplificar a vida, né? A gente queria... quanto por mais que pergunte, ele não gosta de dividir. Cá, fica perto, então. Senta aqui, ó. Pega. Tá? Não tem importância. Não precisa de fone, porque não dá para entrar o fone, né? Entra aqui. Senta aqui. Né? Quando ele não gosta de sair, Paty, crie situações. Seja hábil, seja... Ó, um livro só para ter de todos. A mulher sábia edifica o lar. Isso é palavra de Deus pura. Essa é a minha mentora. Ela não sabe que eu existo, mas essa aqui é a minha maior mentora, que é a David Titles, né? Não sei como pronuncia, mas eu tenho todos os livros dela, vejo o áudio, vejo tudo dessa mulher. Olha aqui quem chegou. Gente, rápido, que antes que o telefone toca. Gente, esse aqui pode falar o que você quiser. Ó. Não, mas está fechado. Não. Vocês estão ouvindo bem, Humberto? Fala oi. Olá, tudo bom? Cheguei de novo, terceira vez. Terceira vou vez. Aproveitar, eu estava ouvindo uns recortes da Renata, ouvia e saía. Para mim, eu vou aproveitar essa ida e vinda, que relacionamento, casamento é perseverança. Eu estava ali perseverando para ver se eu conseguia estar aqui junto. Então, acho que perseverança é uma grande chave para tudo que a gente faz. No relacionamento, ele é fundamental. Perseverança... Peraí, vocês estão ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem, Humberto? Pera. Está ouvindo bem? Tamara, obrigada. Dá para ouvir? Dá, tá. Então, eu estava perseverando para estar aqui nessa sala de bate-papo com vocês. Então, acho que perseverança vem muito de encontro quando a gente quer construir um relacionamento sólido, um relacionamento de longo prazo. A outra coisa que eu percebo é que relacionamento de longo prazo é, sim, um investimento de longo prazo. Às vezes a gente quer aplicar ou quer fazer contas rápidas. Isso não funciona para relacionamento. Relacionamento é uma conta poupança para que você vá depositando todos os dias, todos os meses, vá criando um banco, vá criando uma reserva. Eu percebo muitas vezes no relacionamento que, às vezes, as pessoas entram para retirar o que elas não depositaram. E você acaba caindo no... Gente, pegou esse... Você acaba deposita... querendo tirar de algo que você não tem crédito, você não tem um lastro. E aí, obviamente, você vai entrar no cheque especial, né, Renata? Você vai entrar no cheque especial. Cheque especial tem preço. Cheque especial custa caro. É uma dívida que muitas vezes a gente depois chega a um ponto que não consegue rolar mais essa dívida. E quanto maior essa dívida, mais difícil fica para a gente quitar. Eu acho que isso é uma maneira muito fácil da gente entender. Então eu preciso escolher aonde eu vou aplicar. E aplicar na família, aplicar no relacionamento a dois, é uma condição fundamental. Posso tocar em outro assunto? Pode fazer o que você quiser. Só fecha assim. Então, assim, o que ele falou é que você tem que depositar. Né? Não pensa em o que ele vai fazer para você. Se eu fizer, e se eu fizer e não fizer? Se ele não fizer, aí tem uma regra que é de liderança. Se o outro não fizer, é problema dele. Você faz porque é um valor seu, porque é importante para você e porque é do seu caráter fazer. Não porque o outro vai fazer para você. A motivação é tudo. Então, o que ele falou é, deposita na conta. Né? Não entra para sacar, entra para depositar. Simples assim. Quanto mais eu deposito, mais eu invisto no outro. Eu não estou investindo em mim. Relacionamento, a gente precisa primeiro quebrar esse conceito. Não é para mim. É investir no outro. Quanto mais eu invisto no outro, obviamente que mais eu tenho esses ganhos, que é essa intimidade. A outra coisa que eu vi você falando, num dos recortes que eu pude ouvir, Renato, que é o espaço de conversa. Espaço de conversa é algo que eu escolho, é algo que eu crio, não é uma coisa que me cai do céu. Não. Eu preciso criar esse espaço de conversa. Nós, por exemplo, criamos esse espaço de conversa
quase todos os dias. A Renata, por exemplo, aprendeu com a avó dela que louça não se deixa para o dia seguinte. Então, ela tem que lavar toda a louça do jantar todos os dias. Então, o espaço de conversa... Você falar nossa, isso? Eu preciso Não contar, falar porque isso. a tua avó era uma sábia. Era uma sábia. Eu queria ter mais voz dessa. Gente, eu tenho que dormir... Não, mas a semana passada eu deixei. Não pode... Ela não deixa tem que dormir com a pia lavar, limpa. Ela não deixa de lavar a louça Quatro, do 3 jantar. pratos, né? E aí é muito interessante isso, porque enquanto ela lava a louça, eu puxo a cadeira e sento do lado para a gente poder ajustar e conversar sobre o nosso dia. Então, esse é um espaço que a gente precisa se permitir e ele precisa estar reservado. Ele não cai do céu, é uma construção que a gente faz. Então, a avó dela, muito sábia, falou, lave a louça. E eu fui aprendendo que na hora da louça é a hora das boas conversas, é a hora de ajustar o nosso plano de voo, é a hora de contar as nossas histórias. É bom lembrar porque disso. Relacionamento, ele é intimidade. Mas é uma intimidade do... Eu quero saber como foi o dia dela, o que aconteceu com ela, ela quer saber do meu dia, né? E essa intimidade é que vai gerando esse relacionamento. É a conta poupança que a gente vai também construir. Então, espaço de conversa. E nós fazemos isso também... Até quando as crianças eram pequenas, elas podiam me chamar, eu deixava elas fazendo alguma coisinha, mas eu ficava na cozinha com ele. Nem que elas ficassem, quando eu era pequenininha, do lado, sentada ali, mas esse espaço da louça... Gente, esses espaços, assim, são 3 pratos, é pouquinha coisa, mas assim, a gente tem o hábito de arrumar tudo pro café. Quando eu falo tudo, é tudo pro café da manhã. Então eu fico rodando assim, ele fica sentado, e assim, esse espaço é desde que a gente casou, né? São 23 anos aí que eu lavo louça. Eu acho que quando a gente fala do espaço de conversa ou dessa intimidade, o que eu percebo nos diversos ambientes por onde a gente circula, que as desconstruções, elas começam por essa falta de intimidade nas pequenas coisas. Então, essa falta de intimidade, a gente transfere uma intimidade que deveria acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com aquela pessoa que nós escolhemos, não nos foi imposta, né? E a gente passa a transferir essa intimidade, não poucas vezes, no ambiente de trabalho para as pessoas desconhecidas. A maior causa, ou a maior percepção que eu tenho de desconstruções de casais é porque a um ou outro eles escolheram, de certa forma, a criarem um ambiente de intimidade fora da onde deveria. Esse ambiente de intimidade... O maior lugar de traição é no trabalho. A própria construção do trabalho, como você tem pontos e superfícies de contato muito próximas e muito comuns, a gente começa a ter conversas muito íntimas por conta dessa construção e confundimos isso com um relacionamento, e esse relacionamento acaba ganhando uma amplitude e um espectro muito maior de uma construção que a gente não investiu dentro de casa. Porque a gente, muitas vezes... em casa chega para resolver problema, e problemas são responsabilidades da gente, e a gente acaba não desenvolvendo esse ambiente de intimidade em casa e começa a criar esse ambiente de intimidade num outro espaço, de uma outra maneira, e isso é pernicioso, é péssimo. Então a gente precisa separar muito bem e também fazer a meia-culpa, né, daquilo que eu preciso, que eu posso, que eu devo, construir e acabo não construindo, escolho construir lá fora. Isso é o começo, para mim, que eu vejo de toda desconstrução, principalmente que eu percebo nas minhas rotinas ou no consultório, né, essa falência dessa intimidade e uma escolha num local que não é um local apropriado. E quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de conversa e de sexo. Né? Porque muitas vezes, principalmente os casais depois de alguns anos, eles colocam, como eu falei, o sexo num lugar, né? Só que assim, sexo foi... Gente, sexo é a criação de Deus. Gente, Deus não criou nada ruim. Nada que Deus criou é ruim. Né? E é uma bênção o sexo no casamento. Não tem nada mais abençoado. Não tem nenhum momento onde teu espírito encontra o espírito do outro, onde a tua alma encontra a alma do outro. Né? E a mulher muitas vezes fica com tantas coisas aí, né? Tão multitarefa, e acha que consegue fazer tantas coisas e não coloca isso, meninas, como prioridade na vida. Não negligencia essa área. Essa área é a chave, né? Principalmente, isso é muito, 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 muito importante para o seu marido. Ele precisa se sentir amado. Falar eu te amo é fácil. Você tem que mostrar com atitude. Por isso que amor é verbo. É atitude, é construção, é o dia a dia. Você tem mais 3 minutos para falar e vão tirar nós do ar assim, ó. Bom,
Eu acho que dentro dessa construção que a Renata já começou, com essa pitada, uma pitada só que a gente está dando aqui, eu acho que encontrar o ombro amigo, ele tem que ser encontrado dentro de casa. Quem não tem um ombro amigo dentro de casa para chorar, para ser vulnerável, principalmente para os homens. O homem, ele tem uma dificuldade em se mostrar vulnerável. E muitas vezes, quando ele se mostra vulnerável, a mulher também não está preparada para perceber uma vulnerabilidade naquele homem que ela tinha o ideal de perfeição, aquele ideal de não vulnerabilidade. Não, vulnerabilidade é força, vulnerabilidade é poder, vulnerabilidade é onde a gente encontra com Deus. Deus se encontra na vulnerabilidade. E a mulher precisa acolher o homem quando ele se propõe a ser vulnerável. E, por outro lado, o homem precisa se permitir ser vulnerável. Então, esse ombro amigo, ele se constrói exatamente com esses pilares da escuta, do abraçar, do perceber, né, da escuta e, obviamente, que essa é uma construção que precisa ser desenvolvida. Nós estamos falando aqui como casal, mas somos peregrinos do casamento ainda. Não temos, obviamente, que a gente está sempre buscando esse encontro. Eu escrevia no Dia dos Namorados aí a carta para Renata, né? E a gente não quer ser tido e não somos a família ou o casal Doriano. De maneira alguma, eu detesto isso. Agora, a gente tem sempre esse olhar carinhoso, esse olhar afetuoso, esse olhar amoroso. Tem nada de perfeição aqui, gente. Para tentar perceber no outro o que a gente pode. Então, eu penso hoje no relacionamento, eu tenho que pensar na Renata, eu não posso pensar em mim. Eu preciso me tirar do centro dessa relação. Quem é o centro é ela para mim. Quem é o centro é ele. Da mesma maneira, quem é o centro é ela. Claro que isso é fácil? É lógico que não. Nós somos humanos. Nós trabalhamos dentro dessa humanidade com as nossas limitações. Por isso, o casamento ele precisa sempre de um ponto de encontro. Para mim, com a Renata, para as meninas, a gente estabeleceu aqui, ó, a gente estabeleceu a cruz. Esse é o nosso ponto de encontro. Tem uma diferença, pois quando a gente tem algum desencontro, e é óbvio que isso acontece, vamos deixar bem claro, nós não estamos no mundo da Doriana, nós estabelecemos um ponto onde a gente se achega e de onde, a partir dele, a gente, então, sai. É simples. Não é fácil. É simples, porque nós já recebemos dele, né? Nesse ponto de encontro é onde o divino toca a relação, aonde o divino se coloca em amorosidade, em afetuosidade, e é obviamente que relações só podem ser restabelecidas nesse ponto de encontro, aonde o divino toca a nossa carnalidade, aonde o divino toca a nossa humanidade, aonde o divino toca muitas vezes as nossas dificuldades, nosso temperamento, né? Então, nós temos estabelecido isso e isso tem funcionado. Desde que a gente se coloque a caminho sempre desse ponto de encontro. E a partir de lá a gente é resgatado e a gente consegue seguir viagem e consegue seguir a jornada adiante. Essa é uma jornada de longo prazo. E cada dia que passa eu tenho mais prazer em ter escolhido a Renata. Cada dia que passa... Gente, não tem nem comparação. O que eu amo ele, a nossa vida hoje em relação ao começo de casado, aos 3, 4 primeiros anos, que todo mundo, né, fala que é o melhor do casamento. Agora, uma das coisas que eu mais queria falar para vocês, que assim, agora acho que tem umas 2... Bom, eles vão avisar aqui, qualquer coisa, tchau, tá? Eu posso mostrar só um desenho que eu fiz? Pode, deixa... Eu fiz o desenho e já estava até apagando aqui, dá para ver? Não, põe mais longe. Aqui, ó. Aqui é o H e o R. Eu pedi para as meninas fazerem uma carinha, elas se negaram. A Renata me chamou a atenção, mas eu vou fazer. Aqui somos nós. Não tô vendo. Aqui sou eu, aqui é o H, aqui o E. Isso, H e o E. A gente foi se aproximando. Aqui é a nossa caminhada, aqui nós viramos uma pessoa só. Não tem eu e não tem ela. Uma só carne. Uma só carne e um só espírito. Claro que carne e espírito, eles precisam de um selo, uma argamassa. Ó. Eles precisam de uma argamassa para caminhar junto. Dá para ver? Essa argamassa é a cruz. Sem a cruz é impossível que a gente mantenha exatamente isso aqui.
com dificuldade, sem dificuldade, com temperamento Sem fé diferente. é Então, impossível. essa argamassa é que sustenta nós dois. Tá? Essa argamassa que sustenta nós dois. Não existe mais eu e não existe mais ela. Nós deixamos de existirmos de maneira individual. Os dois somos um. É uma matemática, é a matemática que a gente escolheu. Então, essa é uma construção, né? E vale a pena, vale muito a pena, Mas toda vez que eu escolho um ombro, eu preciso escolher o ombro da Renata. A gente tem a oportunidade de